Nós temos aqui em relação ao querido livro do Rabino Pinhas Blinder, Tikkunei Hazoah, algo muito interessante em relação aos Tikkunim, que são os reparos. Temos em relação ao 30º Tikkun, que é a retificação final. Isso é muito interessante porque se conecta com o 11º capítulo do Even Shelemah, que é a pedra fundamental ou pedra completa do querido Gaon de Vilna, e ele traz uma coisa muito bonita, um elemento muito bonito, a Seudá de Leviatã. De acordo com Even Shelemah, a Seudá de Leviatã é o conhecimento que traz e aumenta, que é a grande alegria que se torna insuperável. Esse conhecimento se deve, e isso agora voltando para o Tikkunei Hazoah, se deve em relação a quando todas as nitzotzot, ou seja, as centelhas, elas retornam. Elas retornam do que seria o chamado exílio, que é a separação da própria Shekhinah. É quando o nome sagrado das 4 letras, como consta Zechariah, Navi, faz que as 4 letras, Yud Kei Vav Kei, eu falo dessa forma por uma questão de respeito para não pronunciar, será um e o seu nome será um. Esse é o propósito de todos os Tikkunei. É a unificação, o Yichudim e o Sirufim, ou seja, aí as permutações de todas as consciências, de todas as Kavanot para esse intuito. Tanto é que se a gente for olhar para o 33º Tikkun, ele fala sobre a questão de vocalização em relação às letras, às nekudot e o que chamamos de ta'amim, né? E o ta'amim, ele se refere ao keter, as vogais é chokhmah e binah, e as nekudot, que são as otiotos do chamado zeraipim e malhut, que é o zon. As letras sem som são um corpo sem alma. Então, para que algo tenha corpo, para que a alma tenha alma, você tem que ter um sopro. Esse é um dos melhores sentidos e uma das melhores explicações que a gente pode ter, porque a letra Aleph, ela não tem som, que ela só passa a ter som através da intenção daquele que pronuncia, que pode ser eu ou pode ser você. E a Aleph, em hebraico, significa na Gematria. Agora, em relação aos Tikkunei de 21 a 30, temos algo muito interessante. Esses reparos espirituais se referem à vontade e prazer como raízes de criação. Tudo aquilo que a gente coloca a nossa vontade, que a tradição chama de verdadeira vontade, o Ratson, ele pode se tornar como um elo para que aquilo se materialize. E a gente tem que sentir prazer naquilo que a gente faz. Não podemos fazer por fazer. Da mesma forma que a gente deve sentir prazer em fazer algo, isso traz e desenvolve o que chamamos das próprias vestimentas da alma, que é a estrutura da alma e suas vestes. Como do tempo, como expressão da própria presença divina, que é o Shekhinah, e o mal como ocultamento transitório. Essa redenção como elevação total das centelhas, que pode ocorrer através desse levantar, desse despertar dessas nitzotzot. Então temos 2 chaves espirituais muito interessantes e muito importantes que podemos ter em relação, assim consta como traz o Tikkunei Hazoah, logo nos seus Tikkunim Raf, Aleph até Lamed, que é do 21 até o 30, que se refere a onde está a tua vontade e o teu prazer. Como traz o Balatânia, e parafraseando o Baal Shem Tov, que nós estamos onde estão nossos pensamentos, mas aquilo só pode ser materializado através da tua intenção e do teu prazer, só coisas boas.